Fala pessoal, boa noite. Começando mais uma live aí, domingo, 8 horas. Aguardando o pessoal entrar aí pra gente falar sobre eleições na Argentina, aumento de ICMS do Eduardo Leite e obras em Santa Maria, que é um assunto que eu preciso tratar hoje também. Deixa eu fazer um comentário e deixar ele fixado, que eu acho que fica mais legal, né? Fixar comentário. Show. Acho que deu certo. Bom, boa noite a todos. Tem que ligar a luz aqui também, que eu não liguei, peraí. Aí, tá, show, maravilha. Boa noite a todos. Estamos, neste exato momento, acompanhando as eleições na Argentina. Lá as eleições ocorreram no dia de hoje e a tendência, toda a expectativa é da vitória do Javier Milei, candidato libertário, não é nem liberal, libertário, lá na Argentina pelo partido La Libertad Avanza, e sob o grito de campanha Viva la Libertad, carajo, que ele fala a todo momento. Então eu estou acompanhando aqui diretamente no La Nación, que é um jornal, um periódico, né, argentino, sobre o que está acontecendo lá na Argentina, e a tendência, pelo que nós estamos vendo e pelas pesquisas de boca de urna, é que o Javier Milei vai sim, de fato, ganhar a eleição na Argentina, o que é algo surpreendente e super positivo para os nossos hermanos, que passaram novamente por 4 anos de governo peronista, socialista, comunista, de esquerda, com Alberto Fernandes, e agora volta a ter um presidente não de esquerda. Tiveram Macri, que não dá para se dizer que é um cara tão de direita assim, mas pelo menos não era peronista, né? E aí o Macri fez um governo mais ou menos, perdeu pro Alberto Fernandes, e agora Javier Milei possivelmente seja o novo presidente da Argentina. Então, cumprimentar a todos que estão entrando aí. Dornelles Steindorf, Javier Milei, Viva la Libertad, carajo, obrigado aí. Boa noite pro Sérgio Burim, boa noite pro Lucas Minuzzi. Rolim, lá de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Tadeu Corretor, torcendo aí pela vitória do Milei. Eric Stever, Eric, legal, dizendo que com 19% de CMS vai ter muita quebradeira no estado, é o que a gente imagina. Rodrigo da Silva, Dali Milei. Fabiano Soares Pinto, meu ex-professor aí, grande Pepe, vamos pra cima por uma Santa Maria maior e melhor. Obrigado, Fabiano, que aliás, o Fabiano é um exemplo, né, de um cara que morava em Santa Maria, acabou tendo que se mudar porque ali estava difícil de conseguir empreender, né. O pessoal perguntando se o Varraten não tá lá, que eu saiba, o Marcel não foi pra Argentina dessa vez, tem alguns outros amigos meus lá presentes, mas o Marcel, pelo que eu vi, não tá lá na Argentina nesse momento. O Matias Personal mandando a bandeira da Argentina, Fabrício Simon, bora Javier, mudança Nossa América começando. Josiel da Fonseca, Itati Litoral Norte acompanhando, abraço aí para o Litoral Norte, obrigado pela presença de todos. Bom, situação da Argentina é o seguinte, hoje é o dia do segundo turno lá, eu tenho amigos, conhecidos, pessoas que estão presentes lá, e a tendência, segundo o que eles me dizem, é a vitória do Javier Milei. Em instantes a gente vai ter o anúncio oficial, né? Os jornais já estão dizendo que a expectativa era que saísse às 21 horas, mas por alguns analistas que eu acompanho, existem, como aqui no Brasil, óbvio, né, e como em qualquer eleição, existem lugares que se espera que um determinado candidato faça mais votos e ganhe por uma margem maior. Exemplo, né, para a gente compreender, se espera numa eleição nacional que o Nordeste vote no Lula. Nessa última eleição se esperava que o Nordeste fosse votar no Lula e que o Sul fosse votar mais no Bolsonaro. A questão que é importante não é saber se o Lula ia ganhar no Nordeste, mas por quanto que ele ia ganhar no Nordeste, e no Sul, o importante não era saber se o Bolsonaro ia ganhar, mas por quanto que o Bolsonaro ia ganhar. E segundo a análise dos analistas que eu conheço da Argentina, existem lugares onde se esperava que o Massa, né, que é o candidato do peronismo, o candidato do atual presidente, se esperava que ele tivesse que fazer uma diferença muito maior do que de fato está se apresentando nesse momento. Então ele tinha que fazer, 70% num lugar, mas ele está fazendo 50 e poucos. Tinha que fazer 60 num lugar, mas está fazendo 50 e poucos. Então o Massa está ganhando em alguns lugares, mas não é o suficiente para conseguir tirar a distância dos lugares onde se espera uma vitória do Javier Milei. Então a tendência agora é sim vitória do Javier Milei, e já está anunciado uma manifestação pública do Sérgio Massa, que se imagina que seja ele reconhecendo a vitória do adversário, porque normalmente em eleições nacionais, em eleições assim, se espera que o candidato derrotado reconheça primeiro a derrota para depois, né, o candidato vencedor fazer o discurso da vitória.
Então essa é a situação nas eleições da Argentina, em poucos instantes isso vai acontecer, aliás a live aqui vai ser também acompanhando isso, então enquanto eu falo de outros assuntos eu vou acompanhando o que está acontecendo lá na Argentina para ver se o Javier Milei tem um anúncio oficial da vitória dele. Existem já alguns extraoficiais, né, como a Simone Silva disse, que algumas pessoas já estão dizendo que ele ganhou, porque existe o extraoficial, mas não saiu ainda o resultado oficial do órgão oficial que organiza, do Tribunal Eleitoral, digamos assim, da Argentina, mencionando aí e dando a vitória de fato para o candidato libertário Javier Milei. O que a gente espera do Javier Milei? Com a Argentina virando o lado, deixando de ser um país governado pela esquerda e agora governado por um libertário, se espera que ele tome atitudes bem drásticas em favor de abertura de economia, em permissão de abertura de novas empresas, redução de impostos, facilitação de importações e exportações e também algumas medidas drásticas na parte macroeconômica, na parte fiscal do país, como por exemplo a dolarização da Argentina, que é algo que já acontece extraoficialmente, mas que ele oficialize isso e quem sabe até troque a moeda oficial da Argentina para o dólar, assim como outros países já fizeram na América Latina, como por exemplo o Equador, né? O Equador hoje, o Panamá também, as moedas que se utilizam lá é dólar, né? Não tem a moeda oficial do país, uma moeda própria do país, lá usa dólar e está resolvido, e isso te blinda um pouco da emissão exagerada de dinheiro do Banco Central ou qualquer outro órgão que seja responsável por isso no país, normalmente é o Banco Central, para evitar também a inflação estimulada por impressão de moeda, porque quem vai imprimir a moeda no fim das contas é o governo dos Estados Unidos, então tu fica blindado disso e tu acaba tendo uma moeda forte, forçada aí com a economia dos Estados Unidos, que é um país que tem uma economia muito mais robusta do que as nossas economias aqui na América Latina. Mando um abraço aí também para Elizabeth Flores, que tá entrando aí também, a Beth, querida Beth lá de Santa Maria. Bom, gente, então vamos acompanhar as eleições da Argentina e ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu quero falar sobre o aumento de ICMS que o Eduardo Leite propôs na Assembleia Legislativa. Por que é tão importante a gente falar de aumento de ICMS nesse momento e por que ele está propondo esse aumento de ICMS? Antes de mais nada, queria deixar muito claro que esse aumento de ICMS ele é uma decorrência da reforma tributária que está acontecendo em Brasília. Por quê? Porque a gente analisa toda a reforma e uma das partes dela diz que a distribuição de recursos para os estados vai se dar a partir de a arrecadação deles nos anos anteriores. Então os estados que tiverem o ICMS mais alto vão acabar arrecadando mais e vão acabar, quando depois acabar o ICMS, quando ele morrer o ICMS, eles vão acabar recebendo recursos a menos se tivessem o ICMS mais baixo. Então o Leite já vem imediatamente tomando essa atitude e propondo um aumento de ICMS, o que é um baita de um problema, tá? Aliás, Sérgio Massa vai se pronunciar agora lá na Argentina e eu vou até ligar aqui o som para poder ver o que ele vai dizer. Bom, continuando, né? Enquanto o Sérgio Massa fala aí, o que ele vai dizer no reconhecimento ali da... Será que ele vai reconhecer a derrota agora? Vamos ver. Olha, eu tô acompanhando aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu tô vendo aqui. Olha, ele tá dizendo que foi uma campanha muito difícil. Eu vou até deixar vocês verem aqui. Tá falando da democracia argentina, dizendo que depois de 40 anos de democracia argentina não se poderia abandonar a democracia. Olha só. Canal que se vocês quiserem ver, vocês podem ver no YouTube, ao vivo, no YouTube La Nación, tá? La Nación, tá transmitindo ao vivo o discurso do Sérgio Massa, que talvez esteja reconhecendo a derrota lá na eleição argentina. Está agradecendo todos que trabalharam com ele na eleição, agradecendo quem fez a campanha para ele, disse que isso é muito importante. Bom, por enquanto não reconheceu a derrota. Está fazendo comentários sobre o processo eleitoral na Argentina. Sérgio Massa, o candidato peronista, o candidato de esquerda, está fazendo um discurso agora e parece que o resultado já é reconhecido lá na Argentina. Então a gente está vendo o que ele vai dizer. Ó, existiam duas propostas de país. Não somente desde gremios, desde organizações sociais, desde organizações da sociedade civil. Bom, enquanto isso ele vai dando... Sérgio Massa vai dando o discurso dele na Argentina, onde a gente imagina que ele faça algum reconhecimento da derrota, logo mais, que é o que a gente espera, o que a gente gostaria, né, para que o Javier Milei seja declarado presidente.
muito aplaudido pela militância, todos os peronistas na volta dele. Diz que ele representa um projeto de país, e de fato ele representa um projeto de país peronista, de esquerda, né? Um projeto análogo aí ao que o PT faz aqui no Brasil. E eles têm uma força muito maior até do que o PT aqui, lá na Argentina. A força deles é muito grande lá. Então a derrota deles seria uma coisa bem grande, né? Ele disse que tem um sistema democrático forte e que se respeita os resultados. Me parece discurso de quem vai perder a eleição. De quem perdeu a eleição e já sabe que perdeu. Bom, enquanto ele dá o discurso ali, eu quero continuar falando do aumento de ICMS. E aí, pra não ficar também, eu ficar só esperando o cara falar e que ele perdeu a eleição, né? Só vou baixar o som aqui e deixar ele falar. Aí, pronto. Reconhecido. Não vou nem falar de ICMS, ó. Reconhecido. O resultado não foi o que nós esperávamos e Javier Milei é o presidente. Sérgio Massa acabou de reconhecer que o novo presidente da Argentina é Javier Milei, ou seja, resultado muito bom na Argentina, aquilo que nós esperávamos, a derrota do peronismo, a derrota da esquerda, a derrota daqueles que defendem o socialismo, o planejamento econômico, planificação, a boa demonstração, uma ótima demonstração do que o futuro nos aguarda. Não esqueçam, né, que antes da vitória do Bolsonaro aqui no Brasil em 2018, nós tivemos a vitória do Macri na Argentina em 2017, se eu não me engano, ou 2016, nós tivemos a vitória do Trump nos Estados Unidos, e agora antes da vitória do Lula, nós tivemos a vitória do Alberto Fernandes e a vitória do Biden, ou seja, o Brasil também acompanha essas ondas, né, de direita e esquerda. O que está acontecendo nas eleições dos outros países são super importantes para a gente saber o que vai acontecer no Brasil. E na Argentina acaba de vencer um candidato liberal, libertário, não apenas um candidato de direita, não é uma direita conservadora ou reacionária, é um candidato libertário, um candidato liberal. Javier Milei, deputado da Argentina, é eleito presidente da Argentina nesse momento e está sendo reconhecido pelo candidato adversário, Sérgio Massa, que é uma espécie de ministro da Fazenda lá. Ele é como se fosse o Fernando Haddad da Argentina, concorrendo contra um deputado libertário, como se o Marcel Van Hatten, o Marcel não é libertário, o Marcel é liberal, mas como se o Marcel Van Hatten ganhasse a eleição contra o Fernando Haddad. É mais ou menos isso que aconteceu na Argentina, traduzindo assim, né? É como se o Gilson Marques, deputado federal, fosse eleito presidente concorrendo contra o Fernando Haddad. Então tá aí, gente, reconhecida a vitória do Javier Milei lá na Argentina. Ótimo resultado para nós, ótimo resultado para quem é contra essas ideologias nefastas, socialistas, autoritárias, controladoras de economia, e teremos, na verdade, novos ares na Argentina, teremos também impacto disso no Brasil. Tá? A tendência é que o que acontece nos países ao nosso redor, o que acontece na Argentina, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Uruguai, que seja, aconteça também no Brasil. Isso me dá uma esperança de que em 2026 nós podemos ganhar a eleição do PT, ou até, quem sabe, ano que vem, 2024, evitar que o PT volte para as prefeituras, porque, aliás, esse é um grande plano do PT que está sendo traçado pelo atual presidente Lula, de que eles retomem e reconquistem as prefeituras mais importantes do país. Dentre elas, né, o Marco Jacobson perguntando, Santa Maria pode acontecer, dentre elas Santa Maria. Tá? Existe um plano feito pelo PT para que eles ganhem novamente prefeituras, dentre elas Santa Maria, e para que isso seja a base para eles ganharem novamente a eleição 2026. É por isso que a eleição de 2024 é tão importante. É por isso que a eleição do ano que vem é tão fundamental. E nós temos em Santa Maria uma candidatura já anunciada do PT, que é, obviamente, o candidato a ser batido. E eu estive até dia 15 de novembro, agora na praça lá em Santa Maria, na Praça Odair Marinho, praça principal. Espero que a direita de Santa Maria consiga se unir, consiga se organizar e apresente uma candidatura para ganhar do PT no segundo turno. Eu imagino que não vou dizer que é fácil, eu imagino que dá para ganhar do PT no segundo turno em Santa Maria, até porque os resultados eleitorais que nós tivemos ano passado, 2022, mostram que Santa Maria, apesar de ter uma força de esquerda grande, não é majoritariamente de esquerda. Santa Maria não deu a vitória para o Lula no segundo turno do ano passado. Em Santa Maria, o Lula perdeu no segundo turno. Ou seja, é possível sim que a esquerda não ganhe a eleição do ano que vem. Eu escuto algumas pessoas falarem que não tem como ganhar. Tem sim, é possível, desde que seja uma candidatura com boas propostas, que não seja uma candidatura que se baseie meramente em ser de direita e não ser de esquerda, e tenha propostas para o futuro da cidade, tá? Tenha propostas para o futuro de Santa Maria.
Que aliás agora que já está anunciada a vitória do Javier Milei na Argentina, até quero trocar de assunto, quero passar para outro assunto, que é algumas situações que têm acontecido na cidade, e eu quero falar sobre isso. Algumas obras, por exemplo, que estão travadas lá há décadas, né? E a obra mais que agora voltou à tona com o anúncio aí no Diário Oficial do Estado, um edital para contratação de uma empresa que fique responsável para fazer os serviços da quarta etapa da obra lá do Centro Desportivo Municipal, CDN, que fica do lado do Farrezão. Por que isso é tema, de novo? Por que isso é pauta, tá? Porque essa obra começou em 2007. Nós estamos já em 2023 e ela ainda não foi encerrada. Tem uma matéria, até da GZH, de 2017, tá? Dizendo que o Centro Desportivo Municipal talvez fique pronto até 2019. E esse é o resultado da eleição argentina, Luiz, a vitória do Javier Milei. Já foi anunciado, o Sérgio Massa já reconheceu, logo mais nós vamos ter o discurso do Javier Milei, presidente da Argentina. Por enquanto o Sérgio Massa está ali falando sobre os motivos dele ter perdido, e acho que não é tão importante assim até o discurso do Milei. Quando vier o discurso do Milei, aí sim a gente para de falar disso e volta para focar no que o Milei está dizendo. E essa obra do Centro Desportivo Municipal lá de Santa Maria, ela já foi anunciada, mais uma fase, ela tem 5 etapas para ser concluída, e de novo ela está tendo mais recurso investido para poder fazer a obra funcionar. Já se gastaram ali cerca de 8 milhões de reais e parece que vão ter que gastar mais 8 para o negócio funcionar. E eu imagino que ela não vai ser concluída nos próximos 2, 3 ou 4 anos. Tá? Ela é mais um exemplo de um elefante branco quase que se criou em Santa Maria e que não vai para frente. Então, ela começando lá em 2007, vocês imaginem o quanto de problema que teve que ter para o negócio travar desse jeito. Isso é um exemplo, só um exemplo das coisas que acontecem em Santa Maria e que não vão para frente e que não andam. Então, a gente pode se inspirar, quem sabe, na eleição argentina e não deixar a esquerda voltar ao poder e fazer algo diferente para a cidade. É isso que a gente vai se propor para fazer lá no futuro, tá bem? E enquanto o Javier Milei não faz o pronunciamento dele, eu queria falar sobre a questão do ICMS do Eduardo Leite. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? E conectando também com Santa Maria. Tá? Quando eu era deputado estadual, Eduardo Leite propôs 2 vezes aumento de ICMS. Nessas 2 vezes que ele propôs o aumento de ICMS, eu votei contrariamente as 2 vezes. Tá? O PT votou favorável. A mais proeminente, a mais gritante foi a de 2020, onde a desculpa, 2021, a desculpa dele era que, a desculpa do PT era que eles iam comprar vacina com aquele dinheiro. E aí votaram favorável ao aumento de imposto. Na verdade, eles sempre quiseram votar favorável. Dentre os deputados que votaram favorável, está o deputado de Santa Maria, Valdeci Oliveira, que votou favoravelmente ao aumento de imposto. E agora se propõe novamente aumento de imposto na Assembleia Legislativa pelo Eduardo Leite e se imagina que o PT de novo vai votar favoravelmente. Porque sempre tem uma desculpa de que o PT defende os pobres, que o PT defende quem tem menos dinheiro, que o PT se preocupa com os mais necessitados, mas no fim das contas o PT vota justamente para aumentar um imposto que prejudica principalmente os mais necessitados. O pior imposto que existe no Brasil é o ICMS. O ICMS é um imposto que incide sobre compras, sobre produtos, sobre supermercado. Se o ICMS é caro, o pobre paga mais imposto. Se o ICMS é alto, o pobre gasta mais proporcionalmente da sua renda comprando esses produtos do que o rico. O imposto no arroz, por exemplo, é o mesmo para o pobre e para o rico, não muda nada. Só que a quantidade de dinheiro que o pobre tem para gastar com arroz é muito menor do que o que o rico tem. Então, o ICMS é o pior imposto que pode ter no país em termos de proporcionalidade da cobrança. É diferente, por exemplo, do imposto de renda. O imposto de renda, ok, tu pega um percentual ali da renda da pessoa, é um percentual e tá resolvido. Se o cara ganha muito, ele vai pagar muito. Se o cara ganha pouco, ele vai pagar pouco. Agora, o ICMS é o pior de todos. Então, o PT votar favoravelmente ao aumento do ICMS é a pior coisa que ele pode fazer para os pobres. As coisas estão mais caras no mercado, porque ali dentro dos produtos do mercado tem esse imposto aí, que é o imposto de consumo, que é o ICMS. E o Eduardo Leite está propondo novamente aumento de ICMS. E eu vou ficar bem de olho nas votações para ver quem é que vai votar favoravelmente e quem é que vai votar contra. Lembrando que essa proposta de aumento de ICMS é decorrente da reforma tributária que está acontecendo lá em Brasília, porque os estados vão ganhar mais dinheiro de acordo com a arrecadação deles anterior ao início do novo imposto. Então, quanto mais eles arrecadarem agora, mais eles vão ganhar no futuro. Então, os estados estão tendo um incentivo de aumentar imposto, para ver como distorceram completamente essa reforma tributária e como ela está gerando um belo de um problema para todo mundo. Aí alguém pode perguntar, mas e o Estado, vai faltar dinheiro? Olha,
Eu estou mais preocupado com o bolso das pessoas do que com o caixa do governo do Estado, sinceramente. Então essa reforma tributária, que era para ser algo bom, acabou se tornando algo muito ruim, acabou se tornando algo que vai aumentar os impostos no país como um todo e vai fazer com que as pessoas mais pobres tenham mais um problema para pagar suas contas. Uma reforma tributária que está sendo alterada recorrentemente, ela é uma reforma que não é do PT, ela foi criada antes do governo do PT e durante este governo ela está sendo alterada, está sendo mudada, está sendo destruída internamente e agora, lógico que com o aval do Fernando Haddad e do PT, ela está sendo modificada e isso está sendo criado para aumentar a arrecadação do governo e fazer com que as pessoas paguem mais imposto. Esse é o fato. Esse é o fato. Então o Eduardo Leite aumentar imposto também é culpa do governo federal. Apesar do Eduardo Leite ser um cara que gosta de aumentar imposto, eu já vi ele propor aumentos de impostos várias vezes e ele argumentar a favor dos aumentos de impostos várias vezes, apesar de ele não ter pudor nenhum em aumentar imposto, isso também é culpa do governo do PT. E lembrando que o PT, na Assembleia Legislativa, votou favoravelmente ao aumento de impostos todas as vezes. Durante o governo Sartori, durante o governo Leite, votou favoravelmente ao aumento de impostos e eu votei contrariamente. Eu votei contra. E eu quero ver como é que eles vão votar agora. Porque é um aumento de 17% para 19,5%. É 2,5% a mais. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Para quem chegou depois, eu estou acompanhando aqui a eleição da Argentina, tá? Quem chegou agora, eu estou acompanhando a eleição da Argentina. Sérgio Massa já está fazendo o discurso dele, reconhecendo a derrota. E o Javier Milei, logo mais, vai fazer o discurso dele, o discurso da vitória. Javier Milei, o novo presidente da Argentina, o candidato liberal, libertário, ganhou a eleição do peronismo lá na Argentina. Já foi resultado oficial anunciado e logo mais o Javier Milei vai fazer o discurso dele. Enquanto ele não fala, enquanto ele não faz o discurso, eu estou falando sobre outros assuntos, dentre eles ICMS, dentre eles as votações do PT na Assembleia Legislativa a favor do aumento de imposto. Os problemas que Santa Maria está passando com a possibilidade da volta, inclusive, do PT para a prefeitura, que é algo que a gente precisa evitar lá no futuro. Tá bem? Então, neste momento, o Javier Milei ainda não fez o seu discurso oficial, vou até mostrar para vocês aqui, 86% das urnas apuradas, dá pra ver ali, 86% das urnas apuradas, 55% para o Javier Milei, 44% para o Sérgio Massa. Portanto, não tem mais como o Javier Milei perder a eleição, a não ser que, sei lá, todos os votos foram para o Massa. Até acho que nem se todos os votos forem para o Massa ele consegue tirar essa vantagem. Então, Javier Milei é o novo presidente da Argentina, só que ele ainda não fez a manifestação dele oficial, porque o Sérgio Massa está ali fazendo o discurso da derrota e dizendo aí todos os motivos que ele acha por ter perdido, tá? Então, Pedro Ávila, Rodrigo Saavedra dizendo La casta tiene miedo. Um dos pontos do Milei, acho que é legal de comentar sobre isso, né? Um dos pontos do Milei é que ele sempre falou contra a casta, ele sempre falou contra o establishment, contra o estamento, né? Contra a classe política, o sistema, contra o sistema. Ele fala que trembla la casta, né? Treme a casta, o sistema tem medo dele, porque ele é um cara completamente outsider, é um cara que veio de fora da política, que não tá nem aí pra política tradicional, do jeito que se faz, veio de forma avassaladora, concorreu a presidente e ganhou, né? E ele dizia que a casta tem medo, e de fato a verdade é que a casta tem medo do que o Javier Milei pode fazer na Argentina e não surpreende a vitória dele, pelo menos na minha visão não surpreende a vitória dele, porque o povo argentino já está cansado. E elegeu o Alberto Fernandes. Acho que foi um erro gravíssimo aquela eleição do Alberto Fernandes, e o Alberto Fernandes fez um governo tão ruim, que ele nem concorreu à reeleição. Para vocês verem como o cara admite o péssimo governo que ele fez ao nem concorrer. Ele bota o ministro dele para concorrer e sai. Isso é um reconhecimento de um governo terrível que foi feito. E o Milei, ele foi eleito deputado já, ele era muito popular quando ele foi eleito deputado, de forma avassaladora, já concorreu a presidente e agora já ganhou a eleição da Argentina. Então a gente está aguardando o discurso da vitória do Javier Milei. E enquanto isso eu estou falando sobre outros assuntos aí, como por exemplo o aumento de ICMS que o Eduardo Leite propôs, em decorrência da reforma tributária nacional. Por causa da reforma tributária nacional, o Leite ele tem quase que essa, entre aspas, obrigação de propor esse aumento de imposto. É lógico que não é obrigatório, ele não precisa fazer isso, mas pensando somente no caixa do Estado, é óbvio que ele vai pensar em aumentar imposto e a gente que pague a conta, o povo que pague, a gente que se lasque com o aumento de imposto, né? A realidade é essa.
Então, lamento, na verdade, que tenha sido essa a decisão do governador, e lamento que ele tenha feito essa proposta e já está na Assembleia, segundo o que consta, e ele agora vai trabalhar para votar favoravelmente a isso e vai trabalhar para os deputados votarem. Então fiquem de olho, pelo amor de Deus, fiquem de olho em como os deputados vão votar. Eu votei contra todos os aumentos de impostos propostos pelo Eduardo Leite quando eu era deputado estadual. Agora, como eu não fui reeleito, eu não posso votar. Eu não estou lá para votar, mas eu votaria contrariamente, obviamente votaria contrariamente, e faria muita oposição contra isso. E a oposição eu posso fazer mesmo não tendo mandato nesse momento. E eu espero que todos fiquem de olho nas votações e vejam como que os deputados vão votar. Como diz o Júnior aqui, mandando mensagem, o Leite deveria ter coragem de cortar gasto. Perfeitamente. Deveria ter coragem de cortar gasto. Claro que não é fácil, claro que cortar gasto público não é igual cortar gasto no setor privado, né? No setor público tu não pode só demitir, fazer corte de pessoal, parar de gastar tão fácil assim, mas existe sim como cortar gasto no setor público, ou pelo menos evitar o aumento de gasto e deixar que ao longo dos anos a inflação vá fazendo com que tu aumente a arrecadação e trave o teu gasto para que tu tenha uma redução aí do teu gasto total, mas não é isso que o Rio Grande do Sul tem feito. O Leite veio com uma proposta de reajuste fiscal, mas muito por lado da receita e não pelo lado da despesa, o que a gente fica bastante incomodado. Fez algumas reformas sim para reduzir a despesa, né? Fez ali reformas estruturais, reforma das carreiras, fez algumas privatizações, mas não é o suficiente, né? Não adianta tu fazer isso e logo depois tu começar a fazer aumentos de gasto sucessivos, né? Tu acaba com a tua própria reforma fazendo isso, e é uma das consequências da política, né? Como o teu mandato vai durar 4 ou 8 anos, não é muito importante o que vai ser do Estado ou do país nos próximos 20, diferentemente de uma empresa, que tu tem que se preocupar com os próximos 10 ou 20 anos. O cara que é político, que ele entra ali e tem um mandato, ele vai se preocupar com o período em que ele está no mandato. É por isso que o governo tem a tendência de aumentar gasto, tem a tendência de ser populista, tem a tendência de aumentar imposto, tem a tendência de fazer com que a população pague mais a conta, porque a consequência acaba sendo para a população, e o governante está preocupado mais com o período de mandato dele, o que é um belo de um problema, e não sei se tem como solucionar isso. Tati perguntando se o Milei ganhou. Sim, Milei foi eleito. Javier Milei é o novo presidente da Argentina, está eleito. Nesse momento eu estou acompanhando aqui, por isso que eu estou olhando tanto para o lado, estou acompanhando aqui pelo La Nación. Está tendo o discurso da derrota do Sérgio Massa. É um costume, uma tendência, uma cultura que existe nas eleições de o derrotado e o vencedor ficarem sabendo do resultado antes de ser anunciado publicamente, para que o perdedor possa ter a oportunidade de fazer um discurso antes do vencedor, né? Normalmente é assim que se faz em eleições nacionais, normalmente é assim que se faz em eleições estaduais também. Por vezes o derrotado não quer fazer discurso, e aí só o vencedor faz, mas a boa cultura, a boa prática democrática diz que o derrotado reconhece a derrota, faz o seu discurso, o vencedor aguarda o final do discurso do derrotado para depois fazer o seu discurso da vitória, e é exatamente isso que está acontecendo na Argentina nesse momento. 88% das urnas apuradas, já com 55% para o Javier Milei e 44% para o Sérgio Massa, portanto Massa já é o derrotado e já está fazendo o seu discurso reconhecendo a vitória do Javier Milei, e enquanto isso nós aguardamos que o Milei faça o seu pronunciamento. Quando encerrar o do Massa, provavelmente o Milei está esperando ali o Massa terminar de fazer o discurso dele, e ele já vai começar a fazer o discurso da vitória e dar as diretrizes e a linha de como que ele vai atuar, como que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer no seu governo na Argentina. Lembrando que na Argentina, até vou confirmar essa informação que veio na minha cabeça agora, mas o mandato na Argentina, se eu não me engano, são 5 anos. E não 4 anos como no Brasil. Não, 4 anos. Não, são 4 anos. Não, então, fake news, passei a informação errada. Que eu achei que era 5 anos o mandato na Argentina. O Alberto Fernandes foi eleito lá em 2019 e está encerrando agora em 2023 também, beleza? Então, enfim, falei bobagem, esquece. Mas o Javier Milei está aguardando o fim do discurso do Massa para poder falar sobre o que ele vai fazer. A campanha do Milei, se vocês forem ver, ela foi muito baseada em
em ele ser um outsider, né, em ele ser uma pessoa de fora da política, foi muito baseada em chavões e em um certo populismo baseado no futebol. Se vocês olharem os comícios dele, tem comício que ele canta músicas de times famosos na Argentina, alterando, né, a letra, com o ritmo de times da Argentina, alterando a letra para falar, entoar ali cânticos liberais, libertários. Assim, ele faz cantorias liberais e fala contra a casta, contra o establishment, contra o mecanismo, né, do governo argentino. E o símbolo da eleição dele, o símbolo que se criou é um leão, né? Por vários motivos, tá? Primeiro, leão, porque ele quer cortar muita coisa, cortar muito gasto, acabar com muita coisa que ele considera desnecessária, e de fato é desnecessária no governo argentino. E também porque, se tu for ver o cabelo dele, eles chamam ele de peluca, né? Que ele tem uns cabelos tudo desgrenhado, tudo estranho, que até parece uma juba de leão. E esse é também um dos motivos do Milei usar o leãozinho como símbolo. E tem, agora, se vocês forem ver lá as bandeiras na Argentina ali, o pessoal balançando bandeiras do Javier Milei, do leãozinho ali, para comemorar a vitória dele. E, né, tristeza ali no comitê do Massa, no comitê peronista ali, uma choradeira pela derrota dele. Ele tá até agora reconhecendo a derrota, ele já faz o quê? Deve fazer uns 20 minutos já, quase meia hora que ele tá discursando ali abobrinhas sobre ter perdido a eleição. Bom, vou aguardar o Sérgio Massa encerrar o discurso dele, porque eu quero muito ver o discurso do Milei. Eu até acho que eu vou manter. O que vocês acham? Mantenho a live aqui enquanto aguardo o Milei? Eu tenho medo de ficar muito grande, ficar chato, ficar repetitivo. Me digam aí o que vocês acham, se eu encerro ela. Porque o que eu queria falar sobre os outros assuntos já foi, assim, sobre o aumento do CMS, do Eduardo Leite, sobre a obra lá do CDM em Santa Maria, Centro Desportivo Municipal, que está já há 15 anos em obra, não anda. Foi publicado agora, semana passada, um edital, o pessoal dizendo para manter, tá, beleza. Manu Bisonin, Jorge Corman, o grande Jorge Corman, meu amigo Franklin Leal também, Bruna Soares, beleza. Vou manter então a pedido de vocês aqui, vou tentar traduzir simultaneamente o que o Milei fala. Não é o espanhol argentino não é muito fácil de entender, mas vamos tentar. Agora acho que o Massa já encerrou e já vou falar. Sobre o Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, que foi publicado agora esqueci o termo técnico, mas foi publicado no Diário Oficial o início da quarta etapa da obra. São 5 etapas. A quarta etapa da obra, que já deveria ter acabado muito tempo atrás, né? Se esperava que ela fosse acabar em 2019, já é 2023, o negócio não acaba nunca. Deixa eu pegar o termo técnico aqui. Edital para contratação de uma empresa que fique responsável pelos serviços da quarta etapa da obra. Ó. A empresa que ganhar vai ter que executar a instalação de usina e sistema de geração de energia fotovoltaica. Essa quarta etapa está orçada em 2.700.000 e quando iniciada deve ficar pronto em até 360 dias. Nossa, então quando os caras começarem, mais um ano aí para terminar essa quarta etapa da obra, e já consumiu 8 milhões de reais e a expectativa é que consuma mais 10 milhões de reais. Cara, isso aqui é inacreditável, né? O centro de eventos ali que é vizinho do Farrezão em Santa Maria e ainda não tá pronto. Bom, voltando aqui para a eleição argentina, teve uma pergunta aqui, Manuela, por que é tão interessante para nós o Milei ganhar? Poderia explicar? Manuela, é o seguinte, eu vou falar de novo, que eu já falei anteriormente, mas acho que tu não estava aqui na live. Primeiro que a Argentina é um vizinho nosso, tá? O fato da Argentina ter um país quebrado economicamente, que é como eles estão hoje, é bom para quem vai fazer turismo lá, porque as coisas ficam baratas, é óbvio, mas é horrível para o país como um todo, porque a gente perde um parceiro comercial forte ao nosso lado. Não tendo um parceiro comercial forte ao nosso lado, até pro Rio Grande do Sul é um problema muito grave, porque a gente não consegue ter uma rota de comércio grande aqui ao lado. A gente tem que começar a comercializar com a Europa, com os Estados Unidos, com China e assim por diante. Então, pro Rio Grande do Sul é muito ruim a Argentina estar quebrada economicamente. Se vocês forem olhar as cidades da fronteira, elas sofrem muito também com isso. Uruguaiana, São Borja, Itaqui, todo mundo que está do lado da Argentina, quando a Argentina estava bem economicamente, eles tinham uma economia melhor. Quando a Argentina ficou mal economicamente, a coisa começou a ficar pior, começou a dificultar, começou a degringolar. Então a Argentina rica é bom para nós. Quanto mais rica a Argentina, melhor para nós, que a gente consegue comercializar com eles, consegue ganhar dinheiro com eles. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um indicativo do que possa acontecer no futuro da eleição do Brasil. Se vocês olharem as eleições argentinas, por exemplo, de 2019, teve a vitória do Alberto Fernandes.
O Alberto Fernandes é um aliado do Lula. E isso também influencia nos países, não só em termos de vento do que está acontecendo, né, e tendência do que está acontecendo, mas também com dinheiro. O Brasil, acho que não. O Lula, com certeza, deve ter botado dinheiro na eleição argentina. Deve ter colocado dinheiro de propaganda para eleger o Sérgio Massa, porque é importante para o projeto de poder do Lula, do PT, do Foro de São Paulo, desse grande grupo de amigos comunistas e socialistas, que eles ganhem eleições nos países da América Latina. Eles comemoram as eleições vencidas pelos seus aliados políticos, porque isso vai refletir também na eleição aqui. Então, o peronismo ser derrotado na Argentina é muito importante pro petismo ser derrotado no Brasil. A derrota do peronismo na Argentina é, além de ser uma indicação do que pode acontecer aqui no Brasil em 2026, é também uma quebra de uma expectativa e uma demonstração de que as pessoas não estão tão favoráveis à esquerda, ao socialismo, ao dirigismo estatal, a todo o controle esquerdista que existe por ideologia desses partidos. Então a vitória do Javier Milei na Argentina é excelente para o Brasil, é muito boa para o Brasil. O que a gente imagina, a gente espera que ele vá primeiro dolarizar a economia argentina, que ele vai abrir mais o mercado argentino, que ele vai permitir com que a Argentina tenha mais desenvolvimento econômico, ele vai permitir com que a Argentina cresça economicamente, e isso faz com que a Argentina tenha que importar, tenha que exportar, tenha que trazer mais empresas para lá, empresas brasileiras podem se instalar lá, as coisas podem começar a melhorar economicamente na Argentina, e isso se derrama também para o Brasil. Exemplo, né? Por que no Brasil as cidades na volta de São Paulo têm um PIB maior, têm uma economia maior, né? Porque São Paulo é uma cidade muito rica e isso acaba irradiando pela volta. A economia, as coisas é mais fácil quando elas estão próximas. Então a Argentina rica é muito bom, o Uruguai rico é muito bom. É bom para nós que os países vizinhos cresçam. E também, né, agora um pouco de discurso liberal, é bom para nós que as pessoas à nossa volta cresçam. É bom para nós que as pessoas à nossa volta estejam com mais dinheiro, com mais pujança econômica. Por isso que é uma falácia quando os socialistas dizem que o liberal não quer que o pobre cresça, que o pobre ganhe mais dinheiro. Na verdade é o contrário. O liberal quer que o pobre fique rico. O liberal quer que todo mundo tenha cada vez mais dinheiro, porque quanto mais dinheiro tem na economia e para os outros, é mais oportunidade que eu tenho também de ganhar dinheiro para mim. É mais oportunidade que todo mundo tem de crescer economicamente. E assim é na economia no Brasil, no mundo como um todo. E a vitória do Javier Milei nos dá esperança de que a Argentina saia dessa lama que eles estão, economicamente falando, e também nos dá esperança de que nas eleições de 2026 e 2024 também, o PT não tenha essa força que eles acham que eles têm. Nos dá a sensação, né, e a expectativa de que a vitória do Lula foi uma coisa circunstancial, foi uma coisa só daquele momento, foi uma coisa que não vai se repetir no futuro. É o que a gente imagina que vai acontecer, e é por isso que é tão importante o Javier Milei ser eleito presidente da Argentina e não o Sérgio Massa, peronista, aliado do Lula, aliado do Foro de São Paulo, aliado do Fidel Castro, Cuba, e assim vai, né? Da Venezuela e assim por diante. Então, nesse momento, eu estou aguardando, quem chegou depois aí, eu estou aguardando o discurso do Javier Milei. O Sérgio Massa já está há meia hora já discursando, reconhecendo a derrota dele, se empolgou ali com o discurso da derrota, e o Javier Milei está aguardando, né? Aguardando para poder fazer o discurso da vitória dele. Então eu vou ficar aqui por mais um tempo, até o discurso do Javier Milei, a não ser que ele demore demais e eu comece a cansar também de ficar aqui que nem uma matraca, falando basicamente sozinho. O que a gente tem para fazer nesse momento. Tá bem, gente? Palmas ali, muitas palmas pro Sérgio Massa. Pelo visto ele tá encerrando mesmo o discurso e reconheceu já a derrota, enquanto isso os argentinos comemorando ali a vitória do Milei. Tem um cara até vestido de leão ali, que é o símbolo ali da campanha do Javier Milei, né? Os caras com bandeira e tal. 91% das urnas apuradas, 55% pro Javier Milei e 44% pro Sérgio Massa. Então já tá anunciada aí a vitória do Javier Milei, novo presidente da Argentina, o libertário Javier Milei. Eu já tive a oportunidade de encontrar ele pessoalmente, tem uma foto que eu postei com ele agora há pouco aqui no meu Instagram, e acho que isso vai ser muito bom para a Argentina e para o Brasil. Tá? Jorge Corman, tens alguma reflexão do impacto nas relações entre Brasil e Argentina? Eu acho que num primeiro momento vai estremecer um pouco. O Lula não vai ser parceirinho do Milei como ele foi do Alberto Fernandes, e da mesma forma o Javier Milei não vai ser parceirinho do Lula assim como ele foi quer dizer,
não vai ser parceiro do Lula, assim como o Alberto Fernandes foi. Então acho que as relações entre Brasil e Argentina vão dar uma chacoalhada, né? Então o Massa reconhecendo a derrota. Bom, gente, eu acho que vai demorar um pouco mais o discurso dele. Então, eu acho que eu vou encerrar a live aqui. Caso o Milei comece, eu abro outra live para falar com vocês sobre o que o Milei está dizendo no discurso dele, tá bem? Então eu vou encerrar aqui também pra gente não ficar... Quer que eu mostre a tela? Vou mostrar aqui. Ó, tá aqui. Olha, o Massa tá ali no cantinho, reconhecendo a derrota, não parou de falar até agora. 55% para o Javier Milei, 44% para o Massa, 91% das urnas. Essa aqui é a turma do Milei, ó. Tem as bandeiras ali do Leãozinho e tal. E o Massa tá ali, não para de falar, não para de bater palma. Quando o pessoal começa a bater palma, tu acha que ele vai parar e não para. Então eu vou encerrar aqui a live e a gente espera o Milei começar a falar e a gente pensa depois. Tá bem, gente? Obrigado aí por terem acompanhado. Viva la Libertad, carajo!